Shalom, shalom, povo de Deus, tudo bem? Mais uma live de testemunho. Nós nos encontramos aqui, onde o nome do Senhor será exaltado, glorificado. Sejam todos bem-vindos. Quero desde já te agradecer, você que está aqui participando, você que sempre participa conosco, você que está aqui pela primeira, pela segunda. Esta live é uma live de evangelismo, é uma live onde alcança pessoas, é uma live onde o nome do Senhor tem sido tributado, honrado e glorificado. Você que já está aqui conosco, compartilha, convida alguém, porque grande testemunho é esse que eu vou compartilhar com vocês, aquilo que eu vivi, aquilo que eu testemunhei, aquilo que o Senhor falou assim, é sobre isso que você vai falar hoje. Então, compartilha, marca alguém que precisa ouvir o testemunho de hoje. Hoje eu vou falar sobre o poder do perdão, hoje eu vou falar sobre a amargura da alma, hoje eu vou falar sobre alguém que não perdoou e quais foram as consequências de uma pessoa que não perdoa, né? Uma pessoa que não perdoa. Então, é uma live onde o Espírito de Deus vai falar com pessoas. Talvez nós possamos estar vivendo como as pessoas do testemunho que eu vou citar hoje, né? Então, sejam todos bem-vindos. Compartilha, marca aí o nome de alguém nos comentários, convida. Shalom, shalom. Miriam, que já está aí, a paz do Senhor. Glória a Deus. Jaciclei, seja bem-vinda. Silmar Helena, seja bem-vinda. Nasci Profeta, Cristiane. Shalom, shalom. Deus abençoe. Pastora Mayra também está aí. Deus abençoe a cada um de vocês que já se encontram. Vamos orar para a gente dar início. Amém? Porque nós precisamos alinhar a nossa mente, nosso coração com o Eterno. Então, oremos. Pai, nós te glorificamos. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Seja bem-vindo nesta live de testemunho, onde fala do Senhor, fala do teu poder, fala daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor manifesta na vida dos seres humanos, na vida dos teus filhos, na vida daqueles que o Senhor quer resgatar, salvar, curar. Seja bem-vindo a pessoa do Espírito Santo. Que a glória seja manifesta através desse testemunho, que vidas venham ser impactadas, Senhor. Nós estamos há algumas horas, Pai, para entrar em Yom Kippur. Que as pessoas que verem essa live, elas sejam impactadas, Senhor, pelo aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Toma todos os meios de comunicações agora. Toma os nossos aparelhos, a internet. Agora, em nome de Yeshua HaMashiach, todo domínio, poder e glória pertence ao Senhor. Então, Pai, fala conosco no dia de hoje, prepara tudo. Conduz a minha vida, Pai, como instrumento teu na terra. Assim louvo, eu te engrandeço, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Graças a Deus. Shalom a todos e todas nessa live. Compartilha, chama, marca alguém. Às vezes a gente está de bobeira, né, em casa ou fazendo qualquer outra coisa e nós às vezes não nos atentamos, né? E é numa live como essa que o cativeiro abre. É numa live como essa que o entendimento vem. É numa live como essa que Jesus fala de forma poderosa e desperta algo na nossa vida que talvez a gente não possa estar vendo, talvez a gente possa não estar percebendo. Atitudes nossas que a gente muitas das vezes acha que a gente está bem, que estamos fazendo certo, mas quando a reflexão bate, quando ela vem ao nosso entendimento,
aí acontece o examinar. Aí o ser humano se examina e fala assim: meu Deus, como eu estava errado. Meu Deus, como eu estou fazendo aquilo que não condiz, aquilo que o meu Senhor diz. Então hoje é um prazer estar aqui, né, compartilhando com vocês algumas das minhas experiências, como eu sempre falo nas lives, né, ao longo da minha vida, desde que eu reconheci Yeshua, eu nunca me afastei da presença de Deus, né, sempre servindo, sempre obedecendo, sempre me lançando na obra do Senhor, sem medir esforços, sempre ali apta, né, pronta, obreira aprovada diante do Senhor. E ao longo dessa caminhada, até hoje, né, eu vivo experiências com o Senhor. São muitos testemunhos, né, alguns eu já até compartilhei com vocês, já tem aqui na página, tem lá na página do YouTube. E outros, né, que assim, conforme o Senhor vai direcionando, a gente vai compartilhando aquilo que o Senhor faz. Então, é muitos testemunhos. Um dia o Senhor falou assim comigo: escreve as coisas que eu faço na sua vida, escreve os testemunhos. Eu comecei a enumerar, né? Comecei a colocar, né, o primeiro testemunho, primeira experiência, primeira manifestação de milagre, de prodígio, de maravilha, e fui escrevendo, para que também eu não venha a esquecer, né? Que às vezes a gente é falho, a gente pode esquecer. E eu falei: Senhor, eu não quero esquecer de nada que o Senhor fez na minha vida, né? E uma coisa que eu sempre tenho na minha vida, no meu coração, no meu entendimento, naquilo que eu faço, é a gratidão ao Senhor. Então, tudo que eu me movo em gratidão. Eu sei que é Ele que faz, é Ele que opera, né? É Ele que é o autor da minha vida, é Ele que é o meu pai, é Ele que é meu amigo, é Ele que é meu provedor, Ele é meu tudo. Então, tudo que eu faço é em adoração a Ele, é em apresentação para Ele, né? Se eu escrevo um livro, é para Ele. Se eu trabalho na obra, é para Ele. Se eu prego, se eu ministro, se eu oro, é para Ele, por Ele são todas as coisas. A glória jamais será minha, né? Nada, eu não quero, eu sou serva, sou filha, né? Mas a minha alegria é servir ao meu Pai. Então o Senhor falou assim: começa a escrever os testemunhos, começa a escrever aquilo que eu faço. E quando o Senhor abriu essa live, amados, eu não estou aqui para enganjar seguidores, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui para ser famosa. Não. O Senhor me chamou para ser luz, para ser sal na terra. Jesus não me chamou para me poder ser estrela. Não. Jesus me chamou para ser sal da terra. Amém? Então, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para ser aquilo que Ele me chamou para me ser. Então, eu falei assim: amém, Jesus. E há um tempo atrás, eu quero já começar a compartilhar contigo, porque esse quadro é minha história, escreveu Jesus. Esse quadro é um quadro de testemunho, não é um quadro para me pregar, né? Mas é um quadro onde o nome do Senhor, ele é entronizado. Só um minuto aqui, só um minutinho, que me chamaram aqui. Só um minutinho. Que isso? Eu tô na live, cara. Voltei. É porque me chamaram aqui no portão, eu tive que abrir aqui o portão. Então, o Senhor falou o que comigo? Ele falou: você irá testemunhar aquilo que eu faço, aquilo que eu manifesto na vida de um ser humano. E eu falei assim: tá bom. Então eu quero compartilhar contigo o livro de Jó. O livro de Jó. Pega lá a sua Bíblia, no capítulo 3. Jó, no livro de Jó, no seu capítulo 3. 3 no seu verso 17. Deixa aí, separado, preparadinho. Amém? Então,
no ano de 2016, né? No ano de 2016, eu passei por algo no dia da dor, né? Todos nós vamos passar pelo dia mal, todos nós vamos passar por alguma dor. Nós não estamos preparados para as perdas. Não, nós não estamos, né? Quando o dia mal vem, ele vai chegar na minha e na sua vida. E assim um dia também aconteceu na minha vida. Tudo que eu tinha mais medo na minha vida era de eu perder meu pai e a minha mãe. Era de eu ficar sozinha, porque assim, eu não tenho irmãos, né? Eu não tenho irmãos. Eu sou filha única, né, de José Sena Cardoso e Maria do Carmo Santos Cardoso. Eu não tenho outros irmãos sanguíneos, né? Então, e o que eu mais tinha medo era que um dia, né, meu pai falecesse, a minha mãe falecesse, e eu ficasse o quê? Sozinha, né? Porque parente já diz, é parente, a gente não conta com parente. A sua família é quem? Seu pai, sua mãe, quando você casa, seu esposo, seus filhos. E eu estava numa fase que eu falei assim, Jesus, eu tinha muito medo de que isso acontecesse. E esse dia chegou na minha vida. Só que aquele que é servo, aquele que é serva, aquele que tem intimidade com Deus, Deus avisa, Deus fala, Deus mostra, Deus revela, né? E no ano de 2016, no mês de maio, meu pai, ele falece, né? Problema de saúde. Ele vem a falecer, e no mesmo dia que meu pai faleceu, que eu enterrei meu pai, a minha mãe tem um AVC. Então, pensa, né? Eu enterro mal chego em casa do cemitério, encontro minha mãe, né, passando mal dentro de casa, acometida de um AVC. E a gente vai para o hospital, aquele processo todo, ela fica internada, ela paralisia o lado esquerdo dela, ela fica sem andar, fica sobre uma cama, usando cadeira de roda, precisando, né, de mim para ajudar ela em tudo. E eu precisei parar a minha vida nessa época, né? Eu já tinha sido mandada embora da empresa que eu trabalhava, uma empresa que eu já trabalhava há quase 10 anos, e ali eu entendi porque eu fui mandada embora, fui indenizada. Às vezes a gente não entende alguns porquês, uns porém, algumas vírgulas, algumas coisas que o Senhor faz na nossa vida. A gente não entende os processos, mas lá na frente a gente vai entender o cuidado de Deus. A gente vai entender aquilo que o Senhor está fazendo. A gente vai entender os processos, os nãos de Deus, os livramentos de Deus. Por que você saiu daquele trabalho? Por que você saiu daquela igreja? Por que você saiu daquele bairro? Por que você se mudou daquele lugar? Lá na frente o Senhor vai te falar por que Ele removeu você, porque Ele recalculou a sua rota, porque Ele te colocou em outro destino, em outra situação. E aí eu entendi, eu falei assim, tá bom, Senhor, já entendi, porque o luto viria, minha mãe iria estar nesse estado e não teria ninguém para cuidar da minha mãe, a não ser a mim mesmo, porque minha mãe não casou novamente, né? Minha mãe, após separar do meu pai, minha mãe não quis mais ter relacionamento com outra pessoa. Ela preferiu e deu prioridade a me criar, né? Então, assim, minha mãe não tinha uma outra pessoa. Eu só tinha ela e ela tinha mim. E aí começa o processo de cuidar da minha mãe, né? Foram processos dolorosos. E todos os processos Deus estava presente com provisão. Tudo que eu orava, tudo que eu falava com o Senhor, Deus ouvia, Deus se manifestava, usava pessoas para me ajudar. Foi um período de processos, foi um período que a gente tinha comida de manhã para comer, mas à noite a gente estava na provisão. Era momentos que minha mãe precisava de uma fralda para poder usar e eu ali, sem dinheiro, eu entrava pro quarto, orava e Deus tocava em alguém desconhecido que me passava um zap e falava assim: me falaram que você tá precisando de fralda para sua mãe, toma aqui, eu tô na farmácia com 2 pacotes de fralda, só tô esperando a senhora me dar seu endereço que eu tô mandando o entregador. E aí, então eu vivo e vivi essas provisões e a manifestação e o cuidado de Deus, de eu olhar o alimento na mesa, eu olhar o alimento na despensa, na panela e falar assim: Jesus, e agora? Só tem para hoje, para amanhã e depois não vai ter mais. E eu não tô trabalhando, o senhor sabe por quê?
O meu esposo está trabalhando, mas não dá, a renda não dava, porque ele tinha que pegar vale para poder comprar as medicações da minha mãe, fralda, as coisas que faltavam. Então, quando ele recebia o pagamento dele, não vinha quase nada. Vinha tipo R$300, R$250. Isso é dinheiro para uma família de 5, 4 pessoas e mais 2. Não dá, gente. Mas Deus, quando tá no negócio, Deus faz multiplicar, Deus toca em quem não tem para te abençoar, Deus toca em pessoas que não te conhecem, para que o nome dele seja glorificado. Mas eu vivi essas provisões. E ao viver essas provisões, chega um dia eu cuidando da minha mãe na sala aqui da minha casa, e o Senhor falou assim comigo: filha! E eu parei assim na sala, eu ouvi a voz do Senhor, e ele disse assim para mim: estou tratando da tua mãe, é tempo do conserto, estou tratando, preparando e irei levá-la. Gente, ouvir do próprio Deus falar aquilo que eu mais temia, que era perder eles. E na hora eu gelei, aquele tremor, eu comecei a me tremer e falei assim, chorando, e eu falei assim: que assim seja, Senhor, que seja feita a tua vontade, meu Pai. E ali não se passou nem um mês, 2 noites antes dela ir, eu ouvi a voz da minha mãe me chamando, e no dia que eu estava, ela passou mal, teve que ficar internada, então eu ia, visitava ela e voltava para casa, era todo dia essa rotina. Não tinha como eu dormir no hospital, porque eu tinha uma filha pequena, de 6 anos de idade, não tinha quem olhar ela, então eu ficava durante o dia com a minha mãe no hospital, meu marido tinha que trabalhar, eu colocava minha filha na escola, ficava com a minha mãe, quando dava o horário de buscar minha filha, eu voltava, buscava minha filha, tinha que dormir em casa, obviamente, porque minha filha era menor, e minha rotina foi assim, sabe? E no dia que eu fui visitá-la, foi o dia que Deus a recolheu. E naquele dia, eu não ia ao hospital porque eu tinha algo que eu tinha que resolver na rua. Mas eu falei assim: não, eu não vou deixar de ver minha mãe. Nem que seja meia hora para entrar no hospital e ficar com ela. E eu entrei. E minha mãe estava em coma, né? Nessa época, minha mãe estava em coma, minha mãe não falava, né? E de olhos fechados o tempo todo, às vezes que ela abria os olhos, mas ela não falava, estava em coma. E eu sempre ouvi as pessoas falar que a pessoa que está em coma, ela ouve, né? Tudo que a gente está falando, ela está entendendo. Ela só não está falando, não tá, mas ela entende. E ali eu comecei a conversar com a minha mãe, como eu sempre fazia, e falei assim: mãe, me perdoa por qualquer coisa que eu tenha feito, falado, cometido. Eu sei que eu dei muito trabalho para a senhora quando era adolescente, quando era mais nova. E fui falando com ela era muito apegada à minha filha. Eu falei assim: a Letícia tá bem, fica despreocupada, ela tá com muita saudade da senhora, né? Falei que Gabriel, né, meu esposo, estava cuidando da gente, que não era para ela ficar preocupada com nada, que Deus estava no controle de tudo, no comando de tudo. E ali naquele momento eu falei: mãe, se a senhora estiver me ouvindo, olha para mim. Eu abri assim os olhos da minha mãe, né? Puxei assim as pálpebras. E eu falei: se a senhora estiver ouvindo tudo que eu tô falando pra senhora, olha pra mim. Os olhos dela estavam pro lado direito assim, parado, fixo. Quando eu falei pra ela olhar pra mim, ela olhou na hora pra mim. Os olhos ficaram olhando pra mim e ela começou a chorar. E ali eu entendi que tudo que eu tinha falado, a minha mãe estava me ouvindo. E naquele dia, na madrugada, o Senhor recolheu ela, né? E eu tive que fazer todos os trâmites. No dia seguinte, no outro dia eu estava no culto, na igreja, sendo julgada pelas pessoas. Como pode? Enterrou a mãe ontem e hoje está no culto. Tudo que eu podia fazer e que eu deveria fazer, de honrar minha mãe, cuidar da minha mãe, eu fiz até o fim. Só que depois que morre, amados, não tem mais o que você fazer. Não tem mais o que você fazer. Deus respeita o tempo do luto, mas nós não podemos ficar a vida toda no luto, ok? Eu entendi e Deus me preparou para aquele momento. Claro que eu sentia dor, sabe? Claro que eu sentia saudade, claro que eu sentia, né, todos os sentimentos que uma filha sente ao enterrar a sua mãe.
mas o Senhor é o autor e consumador. Ele é o meu pai, ele é o meu amigo. E é só ele, o consolador, que pode sarar, ele que te consola. Quando você vai ao enterro, você tenta medir, né, falar o melhor possível para poder consolar aquele que perdeu ou está enterrando alguém. Mas a gente não consegue, porque você não sabe o que a pessoa realmente está sentindo. É uma dor incalculável, uma dor, né? Cada um vai saber como vai se comportar diante disso. Mas eu estava dirigindo, né? Antes de eu começar a live, eu cheguei em casa há alguns minutos, eu estava na estrada dirigindo e o Senhor me conduzindo naquilo que eu iria testemunhar aqui hoje. E aí o Senhor começou a refletir algo comigo, que ele falou assim, começou a palestrar comigo. Sabe quando o Espírito Santo começa a te ensinar, começa a te revelar os seus segredos? Então foi esse momento. E o Senhor fazia eu pensar, né, quando alguém está próximo de morrer. Nós não sabemos como é quando a pessoa está próxima de morrer. Alguns que estão aqui me assistindo nesse momento possam ter suas experiências de um pai, de uma mãe, de um filho, de um marido, de um parente, de um amigo. Talvez algumas pessoas aqui puderam compartilhar a última palavra. Talvez as pessoas que estão aqui puderam ouvir a última palavra. E qual foi a última palavra que o Senhor permitiu você ouvir? Eu te perdoo? Eu te amo, você é tudo? Qual foi a última palavra dessa pessoa? Foi se render a Yeshua HaMashiach? Foi se arrepender de uma vida toda pecaminosa, né? Adorando a outros deuses, fazendo mal para outras pessoas, sendo perverso, sendo ruim? Quais foram as últimas palavras dessas pessoas quando o Senhor as chamou e a porta da morte foi aberta? Essas pessoas foram conduzidas à vida eterna ou elas foram conduzidas ao inferno, para julgamento? Para onde elas foram? E o Senhor começou a me conduzir sobre isso, né? Tem pessoas que no seu leito de morte pedem perdão. Tem pessoas que esperam chegar a esse estado extremo para dizer que ama. Tem pessoas que às vezes estão lá no hospital, num coma induzido, a vida toda teve a oportunidade de dizer que amava, mas não disse que amava. Tem pessoas que têm uma vida toda para se amar, para se respeitar, para adorar o Eterno, para trabalhar para Ele, ajudar a libertar outros, curar aqueles que estão enfermos, mas uma vida toda é perdida. E num único momento, o que essa pessoa diz? Quais são as suas últimas declarações? Será que o perverso, a Bíblia diz que o perverso, né, não herdarão o reino dos céus, mas as pessoas que praticaram tantas coisas ruins ou andaram em caminhos ruins, será que naquele momento, naquele último momento que a morte chega, quais são os pensamentos? Será que dá tempo dela se reconciliar? Ou será se ela tem esse entendimento? E isso o Senhor começou a fazer esse caminho comigo. E aí eu venho no texto que eu pedi para vocês abrirem aí, Jó 3, no seu verso 17. Diz assim: na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Meu Deus! E aí deixa eu voltar, 2016, minha mãe falece. E aí eu tinha tudo dentro da minha casa, né? Cadeira de roda, cadeira de banho, remédios, óleo de girassol, aquelas coisas todas, né? Para uma pessoa acamada. E eu estava procurando alguém para me doar, porque eu sei que essas coisas são caras, tem pessoas que não têm condições, e tudo que eu ganhei foi doado. Então eu tinha que doar para alguém que realmente precisasse, porque tem pessoas que pegam para outras finalidades, né? Vocês me entendem? Mas eu precisava doar para alguém que realmente precisasse. E aí eu vi uma moça
na internet, no Facebook, precisando de uma cadeira de banho e algumas coisas que ela precisava para o cunhado dela. E eu entrei em contato com ela pelo Mense, né, do Facebook, e falei que eu tinha uma cadeira de banho, que eu tinha fraldas, que eu tinha algumas coisas e doaria para ela. Só precisava que a pessoa viesse buscar. E aí nós combinamos, né, na escola, na época da minha filha, perto da minha casa, eu levei, coloquei tudo dentro do meu carro e fiquei esperando ela lá na porta da escola. Só que na última hora ela disse assim pra mim: eu não vou poder ir. A moça, né, a cunhada. Meu marido vai, que é o irmão dele. Ele vai encontrar com a senhora lá. Só que assim, eu não sabia como é que era o rapaz, né? Eu também não falei, e ela também não me disse com que roupa ele estaria. E aí eu estou em frente ao hospital, em frente à escola, e tô aguardando o rapaz. E nisso todo mundo vai embora, né? Todo mundo deixa seus filhos, fica um rapaz lá andando para um lado e para o outro. Eu tive que perguntar se era ele. Ele confirmou que era ele. Eu falei: então, vamos ali então pegar as coisas pro seu irmão que tá no meu carro. Enquanto eu tô tirando as coisas do carro, o Senhor falou assim comigo: pede para ir na casa dele orar, o irmão dele. E aí eu, sabe quando tu dá uma daquela de que assim, não, isso é loucura, né? Não, Deus não tá falando comigo não. Como é que eu vou botar um homem desconhecido dentro do meu carro e vou dizer assim que vou lá orar, né? Nem conheço a família, não conheço nada. Só que o Senhor fala mais alto comigo e diz assim: pede a ele para ir na casa dele, para orar o irmão dele. Aí eu fui, falei, obedeci o que eu estava ouvindo, né? Isso é missão, tá, irmãos? Isso é missão. Ser comissionado pelo Espírito, ele mandar e você ir. Isso é missão. Missão não é pegar mala, ficar viajando por aí tirando foto, não. Missão é isso. Não que Deus não te leve, Deus pode te levar a um outro país, um outro estado, mas você vai para cumprir missões. É um propósito por que você está indo. E aí eu falei assim para ele: fulano, será que a sua família não aceitaria ou deixaria eu ir com você para orar o seu irmão? Ele olhou assim pra mim e falou assim: não, deixa assim. Aí eu peguei e coloquei tudo de novo dentro do carro e falei assim: vamos que eu vou com você. Eles, era uma distância da escola até a casa dele, tipo, de meia hora andando, né? Gente, nunca que eu iria colocar um homem desconhecido dentro do meu carro. É Deus. Deus quando tá, é assim. Aí fomos eu e ele. Quando eu cheguei na casa, era uma casa de fundos, né? Para chegar na casa, você passava por um corredor. Do portão até chegar nos fundos da casa, era um corredor extenso que fazia um L. E aí você subia uma escadinha, a casa era no segundo andar. Quando eu cheguei no portão da casa, eu senti uma presença muito forte. Sabe quando o varão te convida? Sabe quando tu sente a presença de Deus? Eu falei assim: Jesus. E eu fui ligada, né? Porque o Senhor falou assim: qual é a orientação do Senhor dos discípulos? Vai de 2 em 2 fazer a obra, né? Porque se um cair, o outro te levanta. Ali eu estava só, aparentemente, mas eu estava assim: Senhor, vai na minha frente. Eu estou aqui por causa de uma ordem, num comando seu, eu estou debaixo da tua obediência. Vai na minha frente, prepara. Tem momentos que Deus vai te falar qual é a missão, ok? Você já sai de casa sabendo onde você vai, o que você vai fazer. Tem coisas que Deus manda você ir, e tem coisas que Deus só vai falar na hora, no momento. E eu fui nessa visão. Deus só mandou eu ir e falou: orar. Mas não me falou mais nada. E aí eu entrei ligada. Falei: Senhor, entra nessa casa, vai na minha frente. Eu não sei o que eu vou encontrar aqui. O Senhor mandou eu vir orar. Se tem mais alguma coisa, me revela. E eu entro na casa. E aquela presença só vai aumentando dentro da casa. Quando eu chego na sala, tá sentado a esposa dele, com o documento de compra e venda do carro deles. A mãe dele, já uma senhora de idade, né, idosa. A menina que entrou em contato comigo, que é a cunhada, né, a esposa do rapaz que veio comigo. E o rapaz sentou do lado dela de frente pra mim no sofá. Pensa, eu chego numa reunião de família, aonde o assunto na sala é: ele tem que assinar o documento, porque ele vai morrer, a gente tem que fechar o documento do carro, porque tem que vender o carro, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele tem que assinar assim. Assim, o cara tá vivo dentro do quarto, mas a família já tá declarando morte, ok?
Ele era um homem que ele estava com câncer, já nos seus últimos dias. Ele já estava muito magro, né? O nome do rapaz era Renato. E ele estava com câncer. E a família, ele tá vivo dentro do quarto, mas a família já tá assim. Não, separa isso. Tem que vender isso. Ele tem que assinar isso. E eu tô no meio daquele assunto ali. E eu tô olhando para aquelas pessoas e tô assim, Jesus, o Senhor me trouxe para uma reunião de família. Pai, o que eu tô fazendo aqui? Jesus, eles estão falando de morte, eles estão falando de outras coisas. Só que eu tô aqui para orar. Pai, me dá comando. E eu tô ali no meio daquela confusão da família, né? Meio sem graça, mas eu tô ali. Daqui a pouco, eu não sei qual é o assunto, Deus começa a me usar pro rapaz que foi comigo no carro, que veio comigo no carro, que era o que? O irmão dele. Eu não sei qual foi o assunto, mas sabe quando o Espírito Santo vai te conduzindo? E aí o Senhor foi me conduzindo para falar sobre o filho pródigo. Ele era filho pródigo. Meu Deus, o que veio no carro comigo. Afastado do evangelho há 20 anos. Sabe por quê? Os vícios. Por causa de amizade, de colega. Ele era ministro de louvor. Ele era líder de adolescente. Olha só o que o inimigo fez na vida desse rapaz. 20 anos, viciado em cocaína. Tirou ele da presença. E Deus estava me usando para ele voltar para os caminhos do Senhor. Fiz o apelo. Falei com ele. Infelizmente, ele não aceitou, o irmão. Falou que num outro tempo, quando Deus o conduzisse, ele voltaria. E ali eu continuo naquela sala ali, eu tô, Jesus, e agora? Aí a esposa do rapaz fala assim pra mim, ela me apresentaram, e a esposa do rapaz fala assim, você veio pra orar ele? Já quero te agradecer pela cadeira, pelas coisas que a senhora doou, muito obrigado, mas a senhora veio orar por ele? Eu falei assim, vim, eu tenho um direcionamento do Senhor. Aí ela já chegou falando assim pra mim, olha, eu já quero te pedir perdão, porque ele não aceita que ninguém ore ele. Ele não gosta, ele não deixa. Todos aqueles que tentaram vir aqui orar por ele, ele xingou, mandou pra todos os lugares, né? Palavrões de alto escalão. E a senhora tem certeza que a senhora vai entrar lá no quarto pra orar por ele? Aí eu pensando comigo, eu e Jesus, né? Falando com Jesus em pensamento. Falei, Jesus, o Senhor me trouxe pra uma situação. O homem não aceita oração e ainda xinga. Esse homem vai me lançar fora, vai falar um monte de coisa. Mas eu tô aqui debaixo de uma palavra, eu tô na obediência. O Senhor mandou, eu vou. O Senhor garante. E a família já tá tipo assim, fazendo com que eu desista, com que eu pare daquilo que eu estou fazendo. Mas você tá debaixo de uma missão. Você tem que ir até o final, porque aquele que falou, ele garante. Aquele que te envia, ele sustenta. E eu estava debaixo da palavra de Deus. E eu falei assim, não tem problema não, eu vou. Porque ela falou assim, a única pessoa que um dia conseguiu orar ele foi o meu pastor. Porque meu pastor chega aqui, é brincalhão, fica brincando com ele, quando vê, já botou a mão nele e tá orando. Mas ninguém consegue mais orar, chegar perto dele. Eu falei, Jesus, vai na minha frente. E aí, a esposa, a cunhada, me leva lá no quarto. Quando eu chego no quarto, eu vejo um homem de quase... Ele devia ter uns 2 metros. Ele era tão grande que a canela dele ficava para fora de uma cama de solteiro. Ele tava tão magro. Ele era uma caveira, gente. Ele tava uma caveira. Pensa, um homem negro, né? Negro. E ele magro, pele, só pele e osso. Eu olhei e eu falei assim, Jesus, qual é o comando? O Senhor mandou eu orar, mas tem mais alguma coisa. E aí a cunhada me apresentou e falou assim, aqui é a Alexandra, ela veio para orar. Você aceita a oração? Gente, confesso a vocês, aquele frio na minha espinha. E eu falei assim, Jesus. Ele fez assim com a mão. Aí do lado da cama dele tinha uma escrivania com uma gavetinha. Ele puxou, ele tirou a carteira dele, tirou uma moeda de R$1, né? R$1. E fechou a gaveta. Aí botou a carteira assim no peito, que ele tava deitado, né? Aí botou o dinheiro em cima da carteira e botou a mão por cima. E a outra mão ele colocou pra fora. Deixou assim pra fora da cama. Quando ele deixou a mão pra fora da cama, o Senhor falou assim, pega na mão dele. Olha a loucura, gente.
pega na mão dele. Eu falei assim, amém. Aí eu falei assim, posso pegar na sua mão? Ele fez assim com a cabeça. Aí eu peguei na mão dele. Quando eu peguei na mão dele, o Senhor me tomou num poder, numa oração. Eu sei que eu entreguei umas coisas ali, gente, eu não me recordo agora, porque isso foi em 2016, né? E eu sei que foi um poder de Deus dentro daquele quarto, que quando eu abri meus olhos, porque eu estava tomada ali pelo Espírito Santo, a menina que estava comigo, a cunhada, estava chorando, e ele também estava muito emocionado, e eu falei assim para ele, Renato, você já aceitou, já reconheceu Yeshua como seu único e eterno Salvador? Ele balançou a cabeça. Eu perguntei novamente, você crê em Jesus? Você crê nele como seu Salvador? E ele fez assim para mim. Eu falei assim, amém. Me despedi dele, saí daquele quarto. Quando eu vou para a sala, Deus me toma novamente numa visão. Eu começo a rodar ali, eu estava tendo uma visão. Que visão foi essa que eu tive? Eu vi muito nítido. Eu vi ele curado. É loucura, né? Vi ele curado. Eu vi ele em cima de um altar de uma igreja. Ele com um terno. Ele com uma Bíblia debaixo do braço. Ele estava muito bonito, a aparência dele. Ele estava assim, de pé, né? Com a Bíblia assim, debaixo do braço, assim, ó. Em pé, assim, no culto, olhando para as pessoas. Eu tive aquela visão e eu falei assim, Jesus, que é isso? Não que eu não duvido não, gente. Deus cura. Deus ressuscita. Deus ressuscitou Lázaro. Deus cura o câncer. Deus cura. Deus resgata. E eu falei, Jesus, como é que eu vou falar isso pra família? Porque dentro da casa é velório. Dentro da casa é morte. Dentro da casa já estão preparando o funeral. Meu Deus! E eu tô vendo vida. E eu falei, Jesus, que negócio doido. Por isso que o Senhor fala que as coisas de Deus são loucas. E só vai entender quem discerne no Espírito, porque se tu tiver na carne, tu vai me chamar de herege, tu vai me chamar de maluca, tu vai me falar que da onde que ela tirou isso, ela é mentirosa, Quem tá em espírito vai entender as coisas espirituais. E eu me sentei, aí começa o processo. Por quê? Amados, eu não entrego nada pra ninguém se eu não tiver confirmação de Deus. Eu fico vendo esse povo brincando com profecia, brincando com a palavra de Deus, brincando em lives, em cultos, seja lá onde for, sabe? Para manipular o sagrado, para manipular as mensagens e as visões. Eu sou de um tempo que eu peço confirmação. Enquanto Deus não me confirma, eu não falo nada. Porque tem coisa que Deus te mostra que é para você saber. E tem coisa que Ele manda você integrar para a pessoa. Então, eu falei, Jesus, o que eu faço? Fiquei em oração. Aí tô na sala. Aí o que Jesus faz? Tira a esposa, saiu para resolver não sei o que na rua. Saiu a cunhada, foi resolver não sei o que. O irmão já tinha saído. Fica quem dentro da casa? Ele no quarto, lá descansando. Eu fico com a mãe dele. A mãe dele, já uma senhora de 70 e poucos anos, mas pensa, lúcida, inteirinha. Aquela mulher negra bonita, com aquela que... Vamos, vocês negros são bonitos, hein? Tem pele, meu Deus. E ela ali, né? Puro suco, inteiríssima, lúcida. Ela fala assim pra mim, minha filha, quer um cafezinho? Eu falei, quero, eu amo café. Só que eu tô ali esperando confirmação de Deus. Eu tô orando em Deus em pensamento. Eu abro, fecho a Bíblia e tô, Jesus confirma. Como é que eu vou falar pra mulher que eu vi o filho dela curado? Jesus, fala comigo. Jesus, o povo tá falando de morte, eu tô vendo vida. E Jesus em silêncio. Gente, coisa terrível é quando o pai fica em silêncio. E silêncio é atenção. Silêncio, você não pode tomar decisões. Silêncio é ficar em silêncio. É aguardar, é esperar. E eu esperei. Enquanto o Senhor não me respondia, eu não saí daquela sala. E fiquei lá. Daqui a pouco, entenda isso aqui. Quando você é comissionado, Deus prepara tudo. Ele conduz tudo.
ela mesma entrou no assunto e eu sou uma pessoa ligada, ok? Porque quando Deus prepara o caminho, Deus prepara a conversa, você como espiritual, você está entendendo a mensagem. Você vê o sinal e fala, opa, agora eu posso falar. Agora eu posso entregar. Agora eu posso falar por que eu tô aqui. Entende isso aqui? Aí eu peguei, ouvi ela, falou, minha filha, eu já tive 3 visões. E eu falei assim, me conta. Ela falou assim, eu sonhei, foi muito nítido que eu acordei chorando. Eu sonhei. Não, ela falou assim, eu já entreguei, eu já tive essa mensagem 3 vezes. Eu já procurei meu pastor, contei pra ele não soube me explicar. Quando perguntei para um outro pastor, também não soube me explicar a visão que tive. Falei com o 3º pastor que veio pregar na minha igreja, também não soube discernir a visão. Aí eu falei, foi isso mesmo. Eu falei, e qual foi a visão, minha irmã? E ela falou assim, então, tá ouvindo? Ouça bem, mulheres de oração, mães que estão botando seu joelho pelos seus filhos, não desistam. Possa ser que tu não está vendo nada, mas no mundo espiritual tem movimento, tem livramento, tem cura, tem salvação, tá tendo poder de Deus. Só não para de orar, minha irmã, porque quando tu para de orar, tu desiste, tu entrega na mão do inimigo. Então continua orando. É pelo casamento, é pelo filho, é pela filha, não interessa, continua na torre de vigília. E aí ela chegou pra mim e falou assim, então, toda vez que eu oro pelo meu filho, eu vejo o meu filho de terno, com Bíblia debaixo do braço em cima do altar. E eu falei, Jesus, eu vim aqui para discernir a visão da irmã. Meu Deus do céu! E eu falei assim para ela, então, minha irmã, naquele momento que Deus me tomava aqui na sala da sua casa, foi exatamente a visão que eu tive. Seu filho de terno em cima de um altar, com a Bíblia debaixo do braço, e seu filho estava bonito, seu filho estava curado. E ela começou a chorar comigo, nós oramos, e eu falei assim, creia, minha irmã, creia, porque a tua oração não é em vão. Creia, porque aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos, esperamos. Ele é Deus. E aí, me vim embora. Passou-se mais ou menos um mês. Veio a notícia que ele tinha falecido. Gente, eu me senti culpada. Eu fiquei falando que eu tava entregando na carne. Vocês não têm noção como eu sofri com isso. Sofri. Aí, né, o que é que Deus faz? Deus manda o profeta na minha casa. O profeta bate na minha casa e fala assim, preciso falar contigo. Traga uma mensagem do Senhor. E eu falei assim, eis aqui, tua serva ouve. E ela falou assim, desse jeito pra mim. A pessoa não sabia de nada. E ela falou assim, Deus mandou você ir num lugar. E você está se culpando. Deus está falando que você não entendeu nada do que você foi fazer lá. E eu falei assim, tá, eu tô ouvindo. O que Deus te mostrou naquele homem foi salvação, porque tinha alguém que descia o joelho orando por ele. E ele era uma pessoa que não liberava perdão. E eu falei, meu Deus. Aí ali eu comecei a ficar calma. Falei, Senhor, me perdoa, porque eu achei que eu tinha entregado na carne, então eu só não entendi que o que o Senhor estava me mostrando, não é que o Senhor iria curar ele ali, né, fisicamente, mas era a alma dele. Ele estava sendo o quê? Curado dentro, e estava o quê? Salvação na vida daquele homem. E ali eu fiquei aliviada e glorifiquei o nome do Senhor. Falei, Jesus, muito obrigado. Então, foi uma experiência muito grande que eu tive. De quê? De submissão, de obediência, de seguir os comandos do Senhor como Ele está mandando fazer. Muitas das vezes Deus vai mandar você em lugares fazer coisas para Ele que você fala assim, não tenho dinheiro, não tenho condições.
Eu sou improvável, eu não sei cantar, não sei pregar, eu não tenho oratório, eu não tenho hermenêutica, eu não tenho teologia, eu não sou graduada, eu não sou bacharel, eu não tenho patente, mas o Senhor não está preocupado com isso. Ele está preocupado com aqueles que estão disponíveis. Tem gente disponível aqui nessa live? Tem pessoas que obedecem, tem pessoas que se submetem, tem gente que obedece à voz do seu Pai. Se você obedece, deixa ele fazer através da tua vida e tu vai viver coisas extraordinárias no nome dele. É o que eu vivo, amados. É o que eu vivo. Eu vivo cada coisa, porque se eu for contar, as pessoas vão me tirar como louca, maluca. Mas são experiências genuínas e verdadeiras com Yeshua HaMashiach. E aí não para por aí, né? E aí vamos para esse texto novamente. Tem gente que entrou agora. Eu vou entrar em outro testemunho. Sabe por quê? Nós estamos em preparação de Yom Kippur. Expiação, pecados, perdão. Precisamos liberar perdão, porque olha o que a falta de perdão nos acarreta. Olha o que a falta de perdão nos faz, né? Uma certa vez, esse ano ainda, no início desse ano, deixa eu beber um pouquinho de água, hein? No início desse ano, me vem a notícia de um pastor amigo. Estava cometido de câncer. Sabe aquele casal que você conhece, mas não sabe, né? A intimidade de ninguém. E eu fiquei sabendo que ele estava com câncer. E tinha operado a primeira cirurgia, o câncer deu na cabeça e deu na lombar, na coluna. O da cabeça ele conseguiu fazer a cirurgia, né? E começou a fazer tratamentos e tratamentos e tratamentos. E o outro câncer também começou a se agravar na área da coluna, na lombar. E ele precisava fazer uma cirurgia. Mas, de acordo com os exames e o respaldo, né, o laudo médico, o médico disse que se ele fizesse a cirurgia, ele talvez poderia morrer na mesa de cirurgia. Então, o que foi tratado eram as quimioterapias, as medicações. E a situação dele foi se agravando. Só que eu não estava sabendo. Quando eu fiquei sabendo, ele já estava um certo tempo internado no hospital. Eu não estava vendo, né, a esposa dele, ele, né, com frequência, por eles morarem próximo à minha casa. E fiquei sabendo através de uma ovelha deles que ele estava internado já há 3 meses no hospital. E eu falei, não, me dá o endereço, posso ir lá visitar? Vai eu e meu esposo lá. Pastor Gabriel, vamos lá pra gente visitar eles, são amigos e tal. Marquei, no dia seguinte me prontifiquei, fui lá visitá-los. Só que antes de eu ir visitá-los, amados, eu orei, porque eu não saio de casa de qualquer maneira. Se eu vou no nome de Jesus, qualquer lugar que a gente vai, a gente tem que ir preparado, porque o Senhor pode nos usar. Ele vai usar os vasos que estão disponíveis. Então, se eu vou no hospital visitar um pastor, eu preciso ir preparada, eu preciso ir com palavra, né? Seja conforto, seja direção, seja o que for, eu preciso ir com alimento para aquele que está enfermo. O Senhor falou para a gente fazer o quê? Libertar os cativos e curar quem? Os enfermos. Então, eu tenho que ir preparada. Eu orei. Orei hoje, amanhã eu tinha que ir no hospital. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, sei que vou visitar o teu servo naquele hospital, mas eu preciso levar uma palavra, revela-me a tua palavra, revela o que eu preciso fazer naquele lugar no seu nome. E eu orei. Quando eu abri a Bíblia, sem palavra marcada, irmãos, saiu esse texto aqui, Jó 3, no seu verso 17. E o Senhor falou assim para mim: ele está em sepultura e eu estou permitindo ele se consertar, liberar perdão, porque depois disso eu irei recolher ele. Ele já está em sepultura, ele já está morto. Em que? Espiritual. Já estava morto. Deus só estava permitindo ele fazer o caminho de volta, remissão, pedir perdão naquele que ele tinha que pedir perdão. Só que eu não sei da vida dele.
Eu não sei do íntimo da casa dele. Eu não sei o que acontece na vida de um pastor e de uma pastora dentro de uma congregação. Eu não sei. Mas o nosso Senhor sabe de tudo. E o Senhor falou assim comigo: irei prepará-lo e irei levá-lo. E eu fiquei assim, eu falei: Jesus. Aí falei pro meu esposo, eu falei: ó, Jesus falou isso, isso e isso comigo. Nós vamos visitar eles amanhã. Mas o Senhor falou isso e isso pra mim. Aí meu marido falou assim: você vai falar pra esposa dele? Eu falei assim: não, Deus não mandou eu falar. Deus só falou pra mim qual é o estado dele e o que vai acontecer. Amém. Fomos lá visitá-lo. Quando cheguei lá, ficamos um bom tempo, batemos um papo, conversamos. Deus me usou pra ele, pra algumas coisas e tal. E ali fui fazendo uns caminhos com ele. Ele ria, fui contando os testemunhos. Quando chegou um determinado horário, eu precisava vir embora porque eu tinha um compromisso na igreja. E eu falei assim: pastor, eu vou precisar ir. Vou orar pela sua vida. E aí a esposa dele, pastora, falou assim pra mim: todos da igreja vieram aqui, até de outras congregações. Mas ninguém, até esse momento, 3 meses aqui no hospital, ninguém orou pelo pastor. Eu falei: o quê? Como assim? Ela já veio pastora, já veio diaconisa, já veio presbítero, já veio evangelista, missionária. Ninguém orou pelo pastor. Eu falei assim: como assim, gente? Que igreja é essa que as pessoas estão servindo? Amém. Ali, peguei um óleo ungido e falei assim: pastor, posso orar ao senhor? O senhor me dá permissão? Ele: sim, minha filha, pode me orar. E quando eu segurei a mão dele, eu não sei como eu vou dizer isso aqui, mas os espirituais vão entender. Eu tive uma visão com ele. E essa visão, ela tinha cheiro também. Deus permitiu eu ver ele por dentro, como ele estava por dentro. E vou dizer para você, o Senhor falava assim para mim: ele está em estado de decomposição. Ele já está podre por dentro. E eu senti um cheiro que eu nunca senti na minha vida. Eu já senti cheiro de defunto. Eu já senti cheiro de carniça. Eu já senti vários tipos de cheiro. Mas igual aquele de uma pessoa que não libera perdão e amargurada, que já estava com câncer nos ossos, com os ossos apodrecidos. Os ossos já estavam, eu não sei se vocês já viram ou têm entendimento, as metástases, aqueles que dá no câncer, né? Os ossos, eles começam a criar buracos, porque o câncer, ele vai começando a comer os ossos, corroer todo o osso. Vai dando buracos nos ossos, e os ossos vão se farelando, tá? É a metástase, né? Do câncer. E eu vi isso quando eu orei ele. E eu senti um cheiro que era de embrulhar, de sentir, de vomitar. E ali eu fiquei na minha, terminei de orar ele, me despedi e vim embora. Quando eu estou no corredor do hospital, a esposa dele corre atrás de mim e fala assim: pode falar o que o Senhor te mostrou na tua casa. Eu sei que tu é vaso e tu tem uma resposta e uma visão, pode me falar. E eu falei assim: falar o quê? Ela falou assim: pode me falar, porque eu sei. Deus vai levar ele, né? Eu sei. Deus já falou comigo. Já usou mais 2 pessoas. Eu falei assim: a senhora já sabe, né? É tempo de conserto. É tempo de liberação de perdão. E eu não sabia de nada da vida deles. E ali Deus me usou, naquele período que eu fiquei no quarto com eles, para falar tudo que estava acontecendo por trás dos bastidores. Só que eu, Alexandra, não sei. Mas o Deus que me usa, o nosso Deus, sabe. E aí ela se abriu comigo. Quando ela se abriu comigo, eu falei: então, a senhora já sabe, né? E aí ela começou a contar pra mim. Agora escuta, né? Você que é líder, você que é pastor, você que é apóstolo, você que é profeta, reverendo, né? Você que é líder de igreja, você que lidera departamento, você que é pai, você que é mãe, né? Ou às vezes você é um líder no seu trabalho. Cuidado com a falta de perdão. Porque a falta de perdão, ela vai se enraizar
Daqui a pouco ela se enraiza na raiz da amargura, e quando ela se enraiza, ela vai prejudicar a sua vida física e a sua vida espiritual. Ela vai te matar, ela vai te corroer. E a falta de perdão, ela bloqueia as bênçãos, ela te afasta de Deus. A falta de perdão é pecado, gente. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? Como é que eu digo que ele é o autor e consumador da minha fé, mas eu não amo meu irmão? Tem pessoas que não falam com pai e com mãe. Tem gente que não fala com o marido dentro de casa. Tem maridos que não falam com as esposas. Tem filhos que não falam com os pais. Falta de perdão, amargura. Aí tem gente que não libera perdão, tá fazendo a obra de Deus. Deus não recebe. Eu prego, eu canto, eu dirijo, libertação, eu ministro libertação. Não tem autoridade, você não perdoa. Como que você vai libertar alguém se você não é liberto? É a realidade das nossas igrejas hoje. A pessoa não libera perdão, tá sentada na mesa de oração. A pessoa tem briga, rincha com a irmã do lado, aí tá na intercessão. Deus não recebe. O que o Senhor fala? Vai lá, vai ter que confrontar, vai ter que resolver, vai ter que fazer o caminho de volta, vai ter que remir, vai ter que voltar. Quem está preso não é a pessoa que te feriu, é você que não libera. Porque às vezes a pessoa nem lembra mais do teu nome, nem lembra mais do ocorrido, e você está corroendo, você está sofrendo, fica aquelas coisas batendo na tua cabeça. Olha, eu quero te dizer uma coisa: tempo não cura mágoa. Escute isso aqui: tempo não cura mágoa. Tem gente achando que o tempo vai curar e as coisas não foram resolvidas. Resolva hoje. Volte hoje, se submeta hoje. O amanhã talvez não chegue para mim e para você. Aí depois que morre, tá em cima de uma sepultura, quer chorar, quer falar, quer dar declaração, quer botar rosa. A pessoa não está mais aqui para poder receber as tuas lágrimas. A pessoa não está mais aqui para receber carinho, amor, eu te amo. Não está, então faça hoje. E aí, moral da história, ele, na sua primeira igreja, lá no passado, ele era pastor de uma igreja de 100 membros. A esposa o traiu e eles se separaram. E ela deixou ele na igreja sozinho. E aí todo mundo da igreja ficou sabendo, ficou do lado dela. Ele ficou com raiva de todo mundo da igreja. Os 100 membros ele não perdoou. A ex-esposa ele não perdoou. Ele carregou os anos todos esse ódio, essa amargura, essa falta de perdão no coração dele. E aí ele não quis mais ficar naquela congregação. Ele passa a congregação para uma diaconisa. Mais um erro. Sem direção de Deus. Diaconisa não estava preparada para cuidar de uma igreja de 100 pessoas, até porque não tinha autoridade no mundo espiritual, não estava preparada para isso. Deus não tinha chamado, separado para tal coisa. Mais um erro dele, colocar uma diaconisa para ser a presidente da igreja. Ela foi ungida pastora, ela se rebelou, tomou a igreja dele. Ele ficou também com raiva dela. A primeira esposa dele também, por não liberar perdão para ele, se acometeu de câncer. Morreu de câncer, sem pedir perdão para ele e ele para ela. A diaconisa, que se levantou pastora e fez rebelião na igreja, também foi acometida de câncer e há pouco tempo também morreu de câncer. Ambos sem pedir perdão um para o outro. E assim ele foi vivendo a vida, abrindo igreja, ministrando, pregando, fazendo batismo, celebrando ceia, fazendo gabinete, ungindo pessoas, sem liberar perdão. Olha o estado que ele ficou. Olha o estado do final da vida dele, com os ossos apodrecidos, com a alma apodrecida, morto, em cima de uma cama. Tinha que liberar perdão para a própria esposa atual.
para vários membros, várias pessoas. Ele era o tipo de pessoa que se ferisse ele não liberava perdão. Não liberava. Ele guardava a mágoa até o fim. E até o fim ele sustentou essa mágoa. Deus ainda deu quase 1 ano para ele. E eu ouvi depois que as pessoas iam no hospital pedir perdão para ele. Aqueles que entenderam foram lá. Sabe o que ele falava quando as pessoas iam no hospital visitar ele e pedir perdão? Ele chotava as pessoas, mandava embora. Falava assim, manda essa pastorinha embora, manda fulano embora. Tenho que liberar perdão para ninguém não. E assim foi o final da vida dele. Em cima de uma cama, ele já não andava mais. A coluna dele, na parte lombar, abriu-se uma ferida deste tamanho, que os ossos dele ficou exposto da coluna lombar. A carne foi comida e ficou um buraco desse tamanho. Ele não andava mais. E daqui a pouco aquilo que estava dentro, lembra quando eu falei para vocês que eu senti e vi, tive a visão dele por dentro, que ele estava podre, que ele estava em decomposição e os ossos dele estavam todos se enfarelando, fazendo buracos, né? Da metástase do câncer. Isso começou a vir para fora. As enfermeiras, a própria esposa, as pessoas que cuidavam dele no hospital já não conseguiam mais ficar perto dele por causa do odor que era muito forte. E quando foi esse ano, ele faleceu. Ele faleceu. E aí o Senhor falou assim, você vai falar sobre esses 2 testemunhos. Um, te perdoou, foi salvo e curado. E o outro, eu dei oportunidade, porque naquele grande dia, nós vamos nos apresentar diante dele. Seja você pastor, ou não pastor, ou líder, ou não líder, pai, mãe, irmão, jovem, idoso, ancião, todos nós iremos nos apresentar diante do justo juiz. A Bíblia diz que ele é o único e digno de abrir o livro, e o livro será aberto, o nosso livro da vida. Tudo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, falando ou não falando, pensando ou não pensando, está sendo anotado. Existem registros no céu sobre mim e sobre você. Essa live está sendo registrada no nosso livro da vida. Esta live, ela está sendo guardada nos arquivos celestiais. Nunca poderá dizer, eu não ouvi, eu não sabia. O tempo é hoje. Anquipu tá aí. Daqui a algumas horas entraremos no portal de Anquipu. O que você vai se apresentar diante do grande eu sou? O tribunal estará aberto. O que você vai espiar lá? O que você vai entrar em arrependimento? Seja livre hoje, seja sarado hoje, seja curado hoje. Deus está dando oportunidade para as pessoas aqui. Não adianta esconder por causa de status. Não adianta esconder por causa de rótulos. Não adianta esconder porque eu sou o presidente. Tu é hoje presidente, amanhã tem outro no seu lugar. Mas a tua salvação, meu irmão, outro não pode fazer por você não, é você mesmo. Não adianta servir a Deus de qualquer maneira. Não adianta cantar de qualquer maneira. Sem santidade, sem arrependimento, sem cumprir os mandamentos, os princípios de Deus, não tem como. Ah não, eu pratico e faço até aqui. Daqui eu resolvo no meu braço. Não permita. Eu ouvi isso hoje, eu vou deixar aqui. Não permita se tornar um Aitofel. Não se permita. Não faça rebelião. Não junte aliados. Ao contrário, para poder atacar, atingir um homem, uma mulher de Deus. Pare hoje, resolva questões hoje. O Senhor está falando com pessoas. Essa live ficará gravada. Marque alguém. Compartilhe alguém, porque o propósito dessa live aqui é alcançar pessoas,
Se uma pessoa entender isso aqui hoje, o céu está em festa. O propósito foi cumprido, foi estabelecido através dos meios de comunicação. Não é nada pra mim não, porque eu sou, pós-cinza. É o nome dele que está aqui em jogo. É o nome dele. Cuidado, porque aqueles que não liberam perdão estão em aprisionamentos. Quem não libera perdão, Deus não recebe a sua oferta, sua primícia, seu dízimo, Deus não recebe. Não tem como você ser próspero quebrando princípios. Eu amo tanto a Deus. Mas eu tenho um ranço da irmã. Eu amo tanto a Deus, não vou com a cara dela. Eu amo tanto a Deus, fala mal do seu líder. Eu amo tanto a Deus, espragueja o trabalho lá do seu líder. Lá no seu trabalho, o seu patrão é seu líder também. Se você espragueja o seu salário, o seu trabalho, da onde vem o suor do seu rosto e o sustento, o seu pagamento que você recebe no 5º dia útil já chega na tua casa amaldiçoado. Aí depois o dinheiro não rende, não dá pra pagar nada, vive na miserabilidade por causa de quê? Murmuração, por causa da língua, por causa da fala. Entenda, murmuração é música, é cântico para o inferno, você alimenta o inferno. O inferno está te drenando através das murmurações. Cala-te, fique em silêncio, vai orar. Apresente para o Senhor as suas causas. Apresente ao Senhor aquilo que você precisa. Para de ficar falando para um, para outro. Cuidado. Então, essa live aqui hoje é pessoas amarguradas. Pessoas que não liberam perdão. Pessoas que estão anos aprisionadas. Mas você não sabe o que eu ouvi. Você não sabe o que ela me fez. Ela fez isso, tudo isso o Senhor sabe. Sabe o que o Senhor está mandando te falar hoje? Zera a conta. Zera a conta. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Jesus falou para perdoar. Sabe por causa de quê? Se você não perdoar, você não recebe o perdão do Pai. Você não recebe. Em Mateus 18 vai dizer, sabe o quê? Sobre um rei. Que um homem vai diante dele para pedir perdão. E ele recebe o perdão do rei. Só que ele não quer liberar perdão pro outro amigo, pro colega. Mas ele foi abençoado, ele recebeu perdão. Mas ele não libera o perdão pro amigo. Por quê? Se eu amo ao Senhor, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu não amo o meu colega, sabe o que o rei fez? Tirou o perdão. Retirou o perdão que foi dado a ele. Então, tem pessoas que não liberam perdão. O Senhor está retirando o perdão que foi dado a você. Perdoe hoje. Vá lá na sua mãe hoje, abraça ela, fala, mãe, me perdoa por tudo que eu falei. Eu sei que eu sou rebelde, eu sou difícil. No meu passado eu te dei muito trabalho, mas hoje eu reconheço, eu quero te pedir perdão, mãe. Chama ela para jantar na sua casa, ou leva ela para jantar. Vai lá pedir perdão pro seu pai. Você também erra. Vai pedir perdão pro seu marido, as coisas que você tem falado para ele. Mas eu não falo direto para ele, mas você fala no teu pensamento. Deus está ouvindo, peça perdão. Você, marido, pede perdão para sua esposa. Vocês, filhos, voltem e pedem perdão aos seus pais. Honre seus pais, é mandamento. Para que se prolongue o dia de vocês na terra. Honre pai e mãe. Porque aquele que desonra é caminho de morte. Tem dias abreviados na terra. Ouça o que o Espírito de Deus está falando hoje através dessa live, desses testemunhos que eu contei hoje para vocês. Não permitam ser contaminados. Tem gente que está com o coração contaminado contra o irmão, contra a irmã, e está fazendo a obra, está entregando sacrifício, está levantando altar, está levantando adoração, mas não é o Senhor que está recebendo. Tem outra pessoa recebendo.
Tem tronos recebendo a amargura, a ira, o rancor, esses sentimentos que não pertencem ao Senhor. E aí você está vivendo em aprisionamento, você não consegue viver, você não consegue avançar na sua vida. Tudo que Satanás quer é uma brecha. Tudo que ele quer é uma concessão, é uma permissão para entrar e destruir a sua vida. E não destrói só a sua, destrói aqueles que estão com você também, que estão ao redor de você. E hoje, no tempo de hoje, Satanás, o adversário de nossas almas, ele procura pessoas para ser usado por ele. Ele procura pessoas que têm influência, pessoas que têm uma boa dicção, pessoas que falam bem, pessoas que têm muitos seguidores. Sabe por quê? Porque essas pessoas que você confia, essas pessoas que têm voz, serão essas pessoas que farão um caminho, levando outras para ele. E quantas pessoas têm se permitido? Quantas pessoas têm se permitido em ser cavalo de Satanás? Quantas pessoas têm se permitido em ser ferramenta dele, traiçoeira, para destruir pessoas, para destruir ministérios, para destruir famílias? Sabe por quê? Por causa da mágoa, por causa da ira, por causa do rancor, a falta de perdão. Pessoas que se rebelaram em ministérios e abriram outros ministérios. Pensam que Deus está com eles? Não, quem está lá é Satanás. Deus não abençoa rebelados. Deus não abençoa uma igreja que nasce rebelada. Me desculpe falar, mas é a igreja de Satanás. E muitos entram por ela. Tenha discernimento espiritual. Não compartilhe com rebeliões. Não se aliancie a rebelados. Não se junte com pessoas amarguradas. Pessoas amarguradas atrairão outras e elas se juntarão, farão alianças para atingir outros. Por quê? Não gosto da fulana, para você entender. Ah, eu também não gosto. Se aliançaram para lutar contra aquela. Vocês estão entendendo? Tem gente assim. Nem todo mundo é amigo. Nem todo mundo é servo mesmo e serva do Senhor. Alerta, cuidado as pessoas com quem você tem compartilhado. Mas essa live hoje é para dizer para você: faça o caminho do perdão. O perdão é libertador. O perdão libera bênçãos, acelera a bênção, destrava o seu destino, acelera as coisas no mundo espiritual. Tudo que estava travado na sua vida, você vai começar a receber numa velocidade. E você mesma, ou você mesmo, vai entender e vai falar assim: nossa, por que não perdoei antes? Por que não fiz esse caminho antes? Eu fui tão tolo, fui tão bobo. Não ganhei nada com isso, só perdi meu tempo. Então que hoje você venha entender o valor do perdão. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Você que vai ver depois. Você que foi edificado, foi alcançado através dessa live. Nos procure, me chame, tá bom? Você que está aqui nessa live, você que está assistindo, tem testemunho para contar, me procura, me chama lá no direct, tem nosso número aí na página, no Instituto Mulheres com Espada. Chama lá, a gente marca, você vai estar aqui testemunhando, eu abro aqui esse espaço para você, porque essa obra não é minha, é do Senhor. Amém? Venha contar seu testemunho para que outras pessoas também sejam edificadas. Você homem, você mulher que tem testemunho, venha tributar ao Senhor, honrar ao Senhor por aquilo que Ele realizou, aquilo que Ele fez na sua vida. Né? Testemunho não é para a gente guardar e ficar lá no esquecimento. Não.
É para a gente manifestar o reino através do testemunho. Pessoas são alcançadas, são curadas, são saradas. Eu já ouvi pessoas falarem assim: ah, mas testemunho não é palavra. Claro que é palavra, porque através da palavra foi manifesto a fé no coração desse homem, dessa mulher, e através da fé gerou o quê? Testemunho. Foi através da palavra que manifestou fé, e a fé gerou o testemunho. A pessoa venceu, a pessoa rompeu. Ela teve fé que Deus ia curar ela. Ela teve fé que Deus ia abrir a porta. Ela teve fé que Deus ia mudar o cativeiro da vida dela. Ela teve fé que Deus ia trazer um casamento para ela. Ela teve fé que Deus ia restaurar. Ela teve fé que Deus ia tirar o filho do tráfico, o marido da bebida. Ela teve fé porque ela ouviu a palavra. Então testemunho é palavra sim, porque glorifica o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. E hoje quem compartilhou com vocês é a fundadora do Instituto Mulheres com Espada, a apóstola Alexandra Fernandes. Amém? Beijo, beijo no coração de vocês e até a próxima. Shalom. Deus abençoe.